bancada torcida vascaína! Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Resenha Vasco. Aqui você tem informações, curiosidades e muita notícia sobre o Vasco da Gama de uma forma diferente. É de torcedor para torcedor, com muita opinião, muita resenha. E vamos lá, antes de começar a falar o que vamos falar nesse vídeo, peço aquela moral, dê aquela curtida, dê aquela compartilhada nesse vídeo. Quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal pra gente fazer essa resenha vascaína crescer e podemos trocar várias ideias juntos aqui em várias lives, vários debates e vários vídeos. Vamos falar só um pouquinho do que o nosso presidente Pedrinho falou em entrevista ao canal Colina e Focus, do jornalista João Silva. Aliás, parabéns, João Silva, muito sucesso pelo seu novo canal. Já começou botando o pé na porta com uma baita de uma entrevista. O presidente Pedrinho ontem, em entrevista ao Colina e Focus, falou que o Vasco estaria entre os 8 melhores elencos do Brasil. Será mesmo o torcedor vascaíno? Será que isso é verdade? É claro que como presidente ele não pode desmerecer o elenco que ele tem, que os jogadores na realidade são funcionários dele e com certeza ele está engrandecendo o elenco. Se nós formos analisar friamente, o elenco vascaíno não está entre os 8 melhores. Eu acredito que entre os 12 melhores sim, mas entre os 8 não. Vamos elencar alguns times que podem estar à frente da gente. Flamengo, né? O Uru, o Palmeiras, o Botafogo, já foram 3 times. Atlético Mineiro também está com um time melhor que o nosso. O Internacional também está com um time melhor que o nosso. O próprio Bahia também tem um time melhor que o nosso. E nós vamos elencando vários outros times. Atlético Mineiro, São Paulo. Será mesmo que o Vasco estaria entre os 8 melhores elencos? Eu acho que sim. O Vasco não tem um time ruim. O nosso time é bem melhor do que o do ano passado. Nós temos que acreditar nesses 2 reforços que vieram agora, Nuno Moreira e Garré. Eu acredito que eles vão dar um toque de qualidade nesse meio de campo. Tanto que provavelmente eles serão os escalados no próximo domingo contra o Santos. O meio do campo do Vasco deve ser Hugo Moura, Paulinho, Garré, Coutinho e Nuno Moreira, com o Veguete no ataque. Vamos torcer para que eles engrandeçam realmente a parte técnica do nosso time e que o Vasco brigue. Claro, assim, nós estamos entre os 10, 12 elencos, eu não estou dizendo time titular, estou falando elencos do Brasileirão. Estamos sim. Podemos brigar por colocações maiores? Sim, porque futebol é jogado dentro de campo. E nós podemos contar, de repente, com esses jogadores que podem nos surpreender, que são jogadores que, pelo menos para mim, são desconhecidos. Garré, Nuno Moreira, eu conheço muito pouco. E eu espero que eles surpreendam a gente positivamente. Também tem o Lloyd, que é uma incógnita, é um jogador que parece que tem velocidade, um jogador habilidoso, mas que nos 2 jogos que teve aqui não provou muita coisa. Mas também nós não podemos cobrar dele, né? Ele chegou numa quinta-feira, já jogou no sábado, não teve tempo de treinamento, tempo de adaptação ao clima, como ele mesmo falou ontem na entrevista coletiva dele, o clima aqui é muito quente. Agora foram 21 dias para esses 3 jogadores que chegaram no meio do Campeonato Carioca, do meio para o final do Campeonato Carioca, já devem estar um pouco mais adaptados ao time. E torcer para que o Coutinho consiga retomar a sua parte física, não tenha os problemas físicos constantes que ele vem tendo e que possa manter uma sequência e ajudar muito o Vasco nessa campanha do Brasileirão e também na Sul-Americana, que também começa na próxima quarta-feira. Mas nós estamos falando do Brasileirão, que começa no domingo, o jogo contra o Santos às 18h30 em São Januário, e nós estaremos lá para poder acompanhar o jogo ao vivo. Não podemos fazer imagem, mas estaremos lá na arquibancada torcendo junto pelo nosso Vascão. E também falando sobre esse jogo, já da estreia do Brasileirão, o Santos não vai contar com o Neymar. Na tarde desta quinta-feira, em nota oficial, o Santos informou que o Neymar não vai para a partida contra o Vasco no próximo domingo, pois ainda não se recuperou 100% da lesão muscular e o departamento médico santista optou por ele descansar mais um pouquinho e ter uma recuperação física melhor para não ficar mais tempo fora do time. Mas voltando a falar de Vasco, o presidente Pedrinho falou sobre nós sermos o 8º elenco. Eu queria saber de vocês o que vocês acham. Vocês comentam aqui depois, no final desse vídeo. O Vasco está entre os 8 melhores elencos mesmo do Brasileirão? Será? Eu espero que sim. Eu não acredito, mas eu espero que sim, que o Vasco termine entre os 8 primeiros do Brasileirão, consiga uma vaga na pré-Libertadores ou até na Libertadores direto, consiga um título na Sul-Americana. É um título que é difícil, mas é possível, que a Sul-Americana, depois da primeira fase, é mata-mata, e mata-mata, o Vasco, como um time grande, tem chance em qualquer competição. Outra situação abordada também pelo presidente Pedrinho, nessa live no canal Colina e Focus, do grande João Silva. Repito, valeu, João Silva, parabéns aí pelo seu canal, vai ter muito sucesso, porque você é um grande profissional. Nessa entrevista, Pedrinho falou também sobre o estádio, sobre a reforma do estádio, sobre as cobranças que ele vem sofrendo por todo o trabalho que ele tem que fazer, um trabalho desgastante, reforma do estádio, recuperação judicial, ter essa complicação da SAF e tudo isso ele sendo cobrado, sendo algumas vezes injustiçado, segundo ele, porque ele está tentando fazer o melhor para o Vasco e nós temos que acreditar nele. O Pedrinho, nessa entrevista, comentou sobre também a venda da SAF, que a SAF, que o Grego, antes de manifestar o interesse sobre a SAF vascaína, já tinha iniciado tratativas com o São Paulo, que não existe só o Grego com tratativas para a compra da SAF vascaína, que como tem os famosos NDAs assinados, ele não pode falar, mas que não é só o Grego interessado na SAF vascaína, que existem negociações sim pela SAF, mas que estão em andamento, que não houve nenhuma proposta ainda, apenas em fase de negociações. O Pedrinho foi muito honesto nessa entrevista, como sempre, eu acredito no Pedrinho, eu vejo muita sinceridade nele. Uma das coisas que ele pede, que todos nós vascaínos clamamos, é a união. Só que ele pediu a união dos youtubers vascaínos. Eu acredito que não é só, tem que ter a união de nós torcedores, dos youtubers, claro, com certeza. Nós temos que estar sempre procurando falar a verdade, nunca tentando mentir pro torcedor, tentando induzir o torcedor ao erro.
temos que ser unidos sim, os youtubers unidos sim, mas eu acho que a política vascaína, que é o principal motivo, que é o principal pilar para a recuperação do Vasco, a política vascaína tem que ter paz. Os grupos políticos vascaínos precisam se unir. Não é possível que eles não estão vendo que essa desunião, essa briga pelo poder, essa sede pelo poder, vem causando no Vasco nesses últimos anos. Olha a situação que o Vasco chegou tendo uma recuperação judicial e só tem briga atrás de briga pelo poder na política vascaína. Imagine se eles usassem essa voracidade toda pela briga do poder, se eles usassem tudo em prol do Vasco, a favor do Vasco. O Vasco com certeza estaria numa melhor situação. Então, presidente Pedrinho, concordo com você, torcedores, youtubers, tem que estar todos unidos com o Vasco. Não podem dar notícias para prejudicar o Vasco. Mas também os políticos vascaínos precisam se unir também, a favor do Vasco. Não é possível que esses caras sejam vascaínos e briguem pelo poder e veem o Vasco afundar do jeito que está. Vou dar um voto de confiança a você, Pedrinho. Como sempre dei, eu confio no seu trabalho. E como jogador, comentarista, você foi um excelente jogador, um excelente comentarista. Espero que você faça o melhor, como você vem dizendo, para o Vasco da Gama. Pedrinho também comentou sobre a iluminação. Isso era um desejo da diretoria atual de melhorar a iluminação de São Januário. E que também aproveitou para fazer esse tipo de iluminação que fique em sincronia com a música, apaga, desliga, para melhorar a experiência do torcedor vascaíno e do torcedor visitante de São Januário. Ele disse que apesar das reformas da reforma de São Januário estar no processo em andamento, ele não poderia esperar para poder botar essa iluminação, que também foi um pedido da Conmebol para que tenha essa iluminação em sincronia com músicas, que pisque, que apague, e também ele mesmo, jogadores como Léo Jardim e Coutinho já tinham reclamado que não gostavam muito da iluminação de São Januário dentro de campo, e tinha algumas falhas, alguns pontos escuros durante o jogo, durante a performance. E ele comentou sobre essa iluminação, que foi um desejo da diretoria, não somente um pedido da Conmebol. Outra situação que Pedrinho comentou sobre a recuperação judicial, sobre a 777, todos esses assuntos, como ele sempre vem falando, que ele pegou o Vasco numa situação que ninguém imagina como ele pegou, que ele se torna cansativo em estar falando isso, que ele se torna repetitivo, mas que quando souberem realmente a verdade, o que aconteceu, as pessoas vão entender o porquê, o que está acontecendo, por que o Vasco está sofrendo dessa forma, o que aconteceu com o Vasco nessa suposta vinda para 777. Então, vascaínos, eu peço aqui que vocês curtam, compartilhem, aqui é um canal de torcedor para torcedor, é um canal que nós estamos iniciando, nós temos poucos inscritos. Eu quero que na medida que os inscritos forem aumentando, que a audiência do nosso canal for aumentando, eu quero a participação de vocês aqui comigo. Eu quero vocês, torcedores, trocando ideia comigo, que eu sou um torcedor também, em lives, até em vídeos, até dentro do estádio, fazer lives dentro do estádio da arquibancada, trocando ideias, falarmos sobre o nosso amor, que é o Vasco da Gama. Então, eu peço aquela curtida, compartilhada, se inscrevam no canal, façam com que mais vascaínos participem dessa resenha vascaínas. E agradeço a todos pela audiência. Saudações vascaínas.